Muito bem, colegas, então nesse nosso último videoaula agora falando um pouco mais sobre as atenuantes, nos dois vídeos anteriores eu me dediquei ao tema que mais demanda informações e todas essas confirmações estará disponível aí no resumo que eu vou disponibilizar na sequência. E agora ficou meio cortado ali no último, mas eu já estava encerrando de conteúdo, não tinha mais nada, então não se preocupe, não tem nenhum prejuízo aí. E agora então nós vamos avançar aqui para as atenuantes. Se as agravantes aumentavam, e lembrando que pela doutrina e pela jurisprudência se recomenda se aumentar em até 1/6, no máximo 1/6 essa colocação, as atenuantes seguem a mesma prerrogativa. Ou seja, nós temos aqui um aumento de uma diminuição de 1/6 no momento da dosimetria da pena, se estiver presente qualquer uma dessas hipóteses de atenuante. A primeira atenuante que nós temos, então, é justamente a questão ali no inciso primeiro, que trata da atenuante da menoridade ou da idade. Na verdade, seria uma menoridade penal relativa, porque todos nós sabemos que, para fins penais, 18 anos é a idade em que eu tenho imputabilidade. Menos que isso, eu não tenho imputabilidade pela lei penal, eu sou inimputável. E dentro desse contexto, a lei penal coloca um outro fator. Se o agente é menor de 21 anos na data do fato ou mais de 70 anos na data da sentença, esta fração está totalmente modificada. Ou seja, dentro dessas circunstâncias, nós temos que observar a redução pelo fato da idade. Basta o sujeito cometer um crime na data do fato, menor de 21 ou na data da sentença, ter mais de 70 anos, que ele automaticamente vai ter uma redução, uma atenuante pela idade. E isso, então, deve ser observado pela questão etária. Um outro ponto importante que deve ser observado quando nós estudamos as atenuantes é que, apesar do juiz reduzir com uma atenuante, o juiz não pode reduzir aquém do mínimo legal. E isso é uma determinação do STJ na súmula 231, dizendo que qualquer atenuante, mesmo que ela seja aplicada, ela não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. Então vamos estabelecer o seguinte critério. Eu tenho uma condenação, eu tenho um crime por furto. Furto simples, pena de 1 a 4 anos. Este furto simples, no momento da condenação, o juiz vai olhar primeiro as circunstâncias judiciais do artigo 59. E ele consulta as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 e ali fica configurado que não há nenhuma causa para aumentar a minha pena. Ou seja, que eu vou ficar no mínimo legal. Depois, então, que ele analisa as circunstâncias do artigo 59, que não tem nenhuma causa de aumento de pena e a minha pena fica no mínimo legal, ele vai analisar as agravantes e as atenuantes. Neste exemplo, também não tem nenhuma agravante, mas eu tenho uma atenuante, porque eu cometi o fato com 20 anos de idade. O juiz deve aplicar esta atenuante? Não. Por quê? Porque não pode uma atenuante reduzir a pena abaixo do mínimo legal estabelecido. Ah, professor, mas eu já vi sujeitos condenados a penas abaixo daquilo que foi estabelecido. Sim, isso ocorre na próxima fase, lá no estudo das minorantes e das majorantes. Mas nas atenuantes e nas agravantes, o juiz não pode reduzir aquém do mínimo e nem aumentar acima do máximo. Isso é uma regra que deve ser respeitada. Súmula 231 do nosso STJ. Outra possibilidade de atenuante que nós temos aqui é a possibilidade de atenuar a pena por desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei, vocês aprendem lá em Direito Penal 2, que ele não pode ser exculpante
de crime. Mas ele pode, eventualmente, se ficar demonstrado que tu de fato não tinha conhecimento que aquilo era ilícito, pode atenuar a tua pena. O mesmo se um crime ele é cometido por motivo de relevante valor social ou moral. Esse aqui é meio complicado, porque nós temos aqui alguns crimes que possam ser acontecidos. Eu vou referir um exemplo que ocorreu na cidade de Torres nessa pandemia. Nós tivemos aqui uma suspeita de um sujeito que teria sido contaminado e que não estaria se importando com as regras de quarentena e estaria disseminando o vírus na cidade. Causou-se uma comoção social na noite em que se verificou todas as mensagens que esse rapaz publicizou, os eventos que ele compartilhou e assim sucessivamente. E provocou-se até uma reação, inclusive, de ameaça àquele rapaz, à família dele e assim sucessivamente. Poderíamos dizer que as pessoas que cometeram o crime de ameaça cometeram um crime motivado por relevante valor social ou moral diante dessa pandemia? Me parece que sim. Me parece que nós temos aqui um exemplo. Os fins não justificam os meios. As pessoas que cometeram crime de ameaça ou outros crimes serão responsabilizadas, mas poderão alegar em sua defesa essa redução de pena, atenuante de ter cometido o crime por motivo relevante, valor social ou moral, no caso, valor social, que é a prevenção à saúde pública de toda a população em razão da pandemia da quarentena que se estabeleceu no país inteiro. Um outro hipótese de atenuante é justamente quando procurado o investigado por sua espontânea vontade ou eficiência, logo após o crime, procura minorar as consequências ou reparar o dano antes do julgamento. Essa aqui é uma redução de pena que se aplica naqueles casos lá que não se aplica o arrependimento eficaz ou desistência voluntária. Quando o sujeito, o processo já começou, mas antes do julgamento busca reparar o dano ou minorar as consequências dele, ele não vai ser beneficiado pelos aqueles institutos que tu estuda lá no artigo 15, 16 e 17 do Código Penal. Mas ele poderá ser aplicado, em eventual condenação, uma redução da sua pena, justamente porque ele buscou, após o cometimento do fato, mesmo sendo processado, reparar o dano e assim sucessivamente. Uma outra hipótese também de atenuante diz respeito ao sujeito que cometeu um crime sob coação que poderia resistir, aquela coação resistível. Vocês estudaram lá em Penal 2 que a coação irresistível, ela exclui a culpabilidade do sujeito e ele não responde por nenhuma pena. É um sujeito que não tem culpabilidade. Agora, se a coação ela é resistível, aí eu posso, de fato, ser condenado, mas se ficar demonstrado que eu fui coagido, poderia resistir, mas fui coagido, tenho também uma redução de pena nesse sentido. Desde que essa coação, obviamente, tenha que ser um sujeito superior, por uma situação que deve ser provada, mas é claro que ela tem um grau de resistência que não teria para excluir a sua culpabilidade. E talvez a atenuante mais conhecida, e aquela que nós temos que ter uma total atenção, é a confissão. A confissão, colegas, ela é uma atenuante. O sujeito que confessa a prática do crime, ele tem a possibilidade de reduzir a sua pena. E essa atenuante, muitas vezes, ela é utilizada e muitas vezes até não é aplicada. Por quê? Porque na condenação o sujeito tem uma pena muito baixa, não tem nenhuma circunstância judicial negativa, não tem nenhuma agravante, mas confessou o crime. Mesmo assim, a pena não vai ser aplicada. Por quê? Porque não pode reduzir aquém do mínimo legal. Essa confissão ela pode ser tanto judicial quanto também na fase policial, desde que ela tenha sido utilizada na sentença para justificar a condenação. Qualquer uma delas que tenha sido utilizada será passível de aplicação a essa confissão. E por fim, mas não menos importante, temos uma confissão genérica ou inominada lá no artigo 66. É uma confissão, senhores, bem aberta.
mas eu busquei alguns precedentes que podem nos auxiliar em alguns exemplos. Primeira delas ali, conceitualmente, aplica-se essa atenuante em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior à prática do crime, embora não prevista em lei. Ou seja, o sujeito cometeu um crime, mas antes disso ele fez uma ação muito importante, fez uma conduta, uma atitude muito significante depois do cometimento do crime. Isso pode eventualmente ensejar sua absolvição. Trazendo aqui para um exemplo mais prático, e eu coloco isso no teu material, eventualmente o sujeito cometeu um crime de trânsito, e após o cometimento do crime, o sujeito tem um ato de consciência e começa a se dedicar a um projeto social para difundir regras de trânsito nas escolas, para prevenção de acidentes e assim sucessivamente. É um exemplo. Outro exemplo, e esse real que foi aplicado na prática. Vocês sabem que o crime de estupro de vulnerável é um crime que ele não... que ele tem uma violência presumida, ou seja, ainda que a vítima menor de 14 anos concorde, tenha o consenso daquele ato sexual, mesmo assim o sujeito está cometendo crime, pela presunção de vulnerabilidade. Então, a vontade da vítima não é passível de isentar o sujeito de responsabilidade, mas foi aplicado pelo STJ como uma possibilidade de redução de pena pelo artigo 66, como atenuante genérica. Ou seja, o consentimento da vítima que tinha um relacionamento amoroso com o acusado por mais de 3 meses e tiveram relações consentidas, apesar da vítima ter 13 anos, não isenta ele do crime, mas poderá ser isso aplicado como uma atenuante genérica ou inominada aí do artigo 66. Tá bem? Então, colegas, das principais informações sobre as atenuantes eram isso. Nos outros vídeos eu já abordei a questão das agravantes. Criei um grupo de debates aí para vocês poderem fomentar dúvidas, questionamentos, exemplos e os próprios alunos e eu ir respondendo, os colegas que já tiverem a resposta poderão também fazer uso dela. E também vou disponibilizar, se não hoje, algumas questões ali para vocês poderem exercitar essa parte aí de agravantes e atenuantes. Tá bem? Marca então aí na tua rede social a aula de hoje, compartilha aí marcando perfil professor, perfil da instituição, para nós disseminar influências boas nesse período de quarentena, tá bem? Um abraço!